Olá, meus fofinhos e minhas fofinhas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Gente, então, hoje eu vou abordar um assunto que me ajudou muito quando eu tava precisando e que eu quero passar a minha experiência para vocês e para aquelas pessoas que passaram pela mesma etapa do que eu, né? Eu vou contar um pouco pra vocês como que foi o processo, que é carta, habilitação, carro, essas coisas, né? Eu tirei a minha habilitação, acho que com 19 para 20 anos, eu tenho 22, mais ou menos isso, se eu não me engano, né? E eu já namorava com meu marido na época, e a gente já tava junto há mais ou menos 1 ano e meio, né? E aí, eu tô olhando aqui pra baixo, porque tem uma pituquinha aqui, que quer ficar aparecendo. Essa aqui é a Lia. Fala, oi, filha. Tem duas que não deixam eu gravar, eu já tô tentando, já faz 2 vezes e eu não consigo. Vai pra lá. Vai pra lá. Então, e aí, eu comecei o processo de tirar habilitação e foram cerca mais ou menos de 4 a 5 meses até eu finalizar tudo. Fiz o exame técnico, psicotécnico, fiz o CFC, que são os 9 dias de aula, né? Fiz as minhas aulas no simulador, que é assim como se fosse um videogame normal, né? E depois comecei a fazer as aulas práticas, né? Que assim é a melhor parte, né? Você aprende do zero, igual eu aprendi. O meu professor, graças a Deus, foi uma pessoa maravilhosa, teve muita paciência comigo. E a minha mãe também me ajudou muito, porque a minha mãe dirige, meus pais em si, mas a minha mãe me ajudava muito. Ela sabe, ó, quando você for fazer nessa situação, você faz assim. E eu era totalmente desligada. Continuando, eu sempre era muito desligada. Assim, quando a gente tá do lado do passageiro, a visão é totalmente diferente do que a visão de uma pessoa que já dirige, né? Então, assim, aí eu fui lá, fiz as minhas aulas práticas, aí chegou o dia da baliza. Eu fiz a minha baliza e eu reprovei uma vez, né? Eu tinha reprovado porque eu fiz o percurso, estacionei direitinho. Na hora de sair da minha vaga, eu esqueci de abaixar o freio de mão, então eu saí com o freio de mão puxado. Isso automaticamente, se eu não me engano, é uma infração grave, né? E aí eu fui reprovada, fiquei super frustrada, fiquei super mal. Mas aí logo depois, se não me engano, foi de 21 dias, mais ou menos, eu consegui remarcar minha prova e fiz e passei sem nenhuma falta. Nesse decorrer desse tempo, eu fiquei mais ou menos 1 ano parada, só trabalhando, e eu tava juntando dinheiro pra comprar um carro. Só que daí eu fui pedido em casamento, né? E aí eu pensei, pô, eu vou cuidar primeiro das coisas do meu casamento, porque o casamento é uma coisa bem mais especial do que um bem material, pelo menos pra mim, né? E aí eu peguei e comecei a cuidar das coisas do meu casamento, em torno de 1 ano mais ou menos a gente casou. Só que nesse decorrer, eu e meu marido, como a gente mora um pouco longe, né, assim, do meu trabalho, então eu falei pro meu marido, a gente vai precisar de um carro. E aí a gente, graças a Deus, deu tudo certo, a gente conseguiu comprar um carro. Agora falando da parte do medo. Continuando, se vocês ouvirem algum barulho, é aqui do meu prédio, não liga, tá? E aí eu tirei a minha habilitação, passei nas provas direitinho, só que eu fiquei bastante tempo parada, porque vamos se dizer que eu tinha falta de confiança em mim, né? Porque depois disso que a gente comprou o carro, eu comecei a dirigir assim pelas ruas dos meus pais, que são calmas, né? Mas eu tinha pavor ao ponto de eu não saber o que eu tava fazendo, por mais que eu já estivesse habilitada. E aí era assim uma coisa por dentro que eu não sabia explicar pra vocês qual que era a sensação e nem o sentimento. Eu sei que era uma coisa ruim, uma sensação de assim, sem confiança nenhuma no que eu poderia fazer, né? Tanto que o meu irmão foi comigo uma vez, meu irmão de 11 anos, e ele praticamente chorou, porque ele ficou em pânico de ver eu dirigindo e o jeito que eu tava, né? O carro nem ia, nem voltava, nem saía do lugar. Enfim, mas assim, gente, a palavra-chave é pratiquem, pratiquem, vão à luta, vão pra cima, vai de pouquinho em pouquinho. O que eu coloquei muito no meu coração foi assim,
quando você se colocar numa situação ruim, saiba sair dela. Porque eu já causei muita coisa, assim, nunca bati o carro, nunca fiz nada, mas assim, de causar trânsito, de causar buzineira, sabe? Porque até esses tempos pra trás, mais ou menos uns 2 meses atrás, eu tinha muito medo de parar na subida, eu tinha pavor, não tinha segurança nem com o freio de mão e nem com a embreagem. Então, depois que eu fui tentando, eu falava, não, hoje eu vou tentar, hoje eu vou pra cima. E aí as coisas automaticamente fluíam. Claro, a gente fica com o coração bem apertado, mas, gente, pratiquem, vão pra cima. Só você sabe o seu potencial, o tanto que você pode chegar, sabe? Hoje em dia eu dirijo, assim, uma forma de, vamos se dizer, de 100%, eu dirijo 95% bem, porque às vezes, assim, até hoje eu tenho um frio na barriga, mas é uma coisa momentânea, uma coisa que passa, sabe? E isso pra mim foi uma conquista maravilhosa, porque eu sempre quis a minha independência, eu sempre quis ser uma mulher que, se eu quiser ir no mercado, eu pego o carro e vou, se eu quiser fazer as minhas obrigações, eu pego o carro e vou trabalhar de carro, volto. Então, assim, gente, é tudo uma questão de adaptação, uma questão de esforço, de vontade. Se você tem vontade, se você quer muito, você coloca isso na sua cabeça e fala, eu vou conseguir. Porque vai vir as lutas, vai vir as dificuldades, vai vir os medos, principalmente, que é uma coisa que assola muito a gente, pelo menos eu. Eu tinha muito medo, eu tinha eu não vou dizer pânico, porque é uma palavra muito forte, mas eu tinha muito medo. Subida, então, eu lembro que aqui as minhas costas chegava a suar, de tão nervosa que eu ficava. Então, os próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês até algum vídeo eu dirigindo, né? Provavelmente algum vlog que eu for fazer. Então, gente, a palavra-chave é tenha determinação, esforço de vontade, que tudo vai dar certo. Peguem isso como um incentivo, né? Porque só eu sei como que é uma realização, né? Eu gosto muito, muito da minha autoindependência, gosto muito de me sentir livre, assim, em questão a coisas conquistadas por mim, sabe? Porque tem muita gente preconceituosa que fala, mulher não tem que dirigir, mulher não tem que fazer isso, mulher não tem que fazer aquilo. Mas eu sempre, acho que desde de novinha, desde os meus 15, 16 anos, eu sempre falei, quando eu for maior de idade eu vou tirar minha carta e eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser independente, eu quero poder conquistar as minhas coisas, eu quero poder não ter medo de nada. Claro, a gente passa por dificuldades, mas é uma coisa momentânea, que se você tiver esforço de vontade, dá certo, sabe? Vai pra cima, vai à luta, que tudo vai dar certo, tá bom, gente? Foi só uma pequena palhinha do que eu já passei, do que já aconteceu comigo, e peguem isso como um incentivo pra vocês. Então, pessoal, peguem isso como um incentivo, como uma forma de ser uma conquista mais, assim, coloca na sua cabeça, vai dar certo, eu tenho que conseguir, porque eu sei que o medo, o pânico, tem pessoas que chegam até a passar mal. E eu não chegava a passar mal, mas assim, o meu sentimento que eu tinha era de impotência, de que eu não iria conseguir. Então, eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi o esforço de vontade. Porque a gente tem que saber causar o problema e saber resolver, né? Porque comigo foi desse jeito, comigo foi dessa forma. Barulhos. Então, comigo foi dessa forma. Eu tinha medo de causar um tipo de problema e não saber resolver. Assim como tem pessoas que não têm paciência no trânsito, tem pessoas que vai tirar o nosso juízo. Já passei por muitas coisas que eu falava assim, se fosse pra mim tirar a carta hoje em dia, eu não tiraria. Mas, ao mesmo tempo, o meu esforço de vontade sempre vai falar mais alto, sempre vai ser a minha maior motivação para que eu consiga, cada dia, superar uma fase nova, porque isso pra mim é muito importante. É muito importante mesmo. Então, se você tem medo, se você fala que não vai conseguir, você vai conseguir sim, porque eu consegui e eu tive esforço de vontade e eu coloquei na minha cabeça que ia dar certo e deu certo. E eu aprendi a dirigir da forma mais natural possível, praticando, indo à luta, indo pra cima, fazendo metas. Hoje eu vou até tal lugar. E aí eu ia pra tal lugar e eu vou voltar da mesma forma que eu vim. Se eu conseguir vir, eu vou conseguir voltar. Então, assim, vai à luta, coloca na sua cabeça, eu vou conseguir, eu vou dirigir, eu vou ser uma boa motorista. E tudo vai dar certo, porque se você não confia em você, fica difícil.
fica difícil. Eu sei que a autoconfiança em si é uma coisa muito, mas muito assim, pessoal, muito forte. Eu não confiava em mim, mas eu aprendi a modificar isso. Eu tive que aprender. Porque não só como as minhas obrigações exigiam isso de mim, pra mim era assim, ou você aprende ou você aprende. Mas eu tive que aprender. Porque, primeiro de tudo, eu queria aprender. Eu acho que o passo inicial pra tudo, você tem que querer. Quando você quer, acontece. Se você fala que sim pra você, vai dar certo. Então, entra no carro, ora, faz a sua oração, Deus me protege, que tudo vai dar certo, eu vou conseguir voltar. E aí, você colocando isso na sua cabeça, você vai criando autoconfiança, você vai confiando em você, você vai especulando na sua cabeça que as coisas vai dar certo e vai dar certo, porque comigo foi assim. Então eu vim passar pra vocês algo que foi comigo, a minha experiência, como que foi pra mim a minha superação, como que foi eliminar esse medo da minha vida, porque eu tinha medo sim, eu sentava no carro e eu falava, eu preciso ir, mas eu tenho medo, se tiver que parar na subida, se tiver que fazer isso, se tiver que fazer aquilo, mas aí eu falava, não, eu vou ir, eu vou conseguir, é só eu tomar cuidado, eu me conscientizar das coisas que eu tenho que fazer, e tudo deu certo. Então, gente, é isso. Vocês têm que confiar em vocês têm que praticarem, que é a coisa mais importante. E quem superou o medo também de dirigir, de estar no volante, comenta aqui embaixo que eu vou ler e vou dar coraçãozinho em todos, tá bom? E até o próximo vídeo. Semana que vem vai ter vídeo novo. Eu vou tentar gravar 2 vídeos por semana, mas não é garantido, de acordo com a minha rotina, tá bom, pessoal? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem um like e até o próximo vídeo.